Bom dia, condômino do Clea Maria. Conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre o Conselho Condominial. A cada 2 anos, quando o síndico é eleito também um conselho composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes. Nossa convenção nova, a que está sendo proposta, prevê que os componentes do conselho, os membros do conselho, sejam todos condôminos, nunca terceiros, nem inquilinos, apenas condôminos, e estejam quites com as suas obrigações condominiais, ou seja, o conselho não pode ser formado por condôminos inadimplentes. Ok? Então essas são as condições para que o indivíduo faça parte do conselho condominial. Nossa convenção também permite que usufrutuários, e eu já expliquei num vídeo anterior o que é isso, prevê que usufrutuários também possam ser membros do conselho. Pessoas que transferem a propriedade para outros, ou seja, condôminos que são proprietários, mas que em determinado momento transferem a propriedade para outros, reservando para si o usufruto vitalício, por exemplo. Essas pessoas podem ser membros do conselho condominial. E qual é a competência do conselho condominial? Quais são as responsabilidades do conselho condominial? O Código Civil prevê uma competência bem limitada e o Código Civil denomina esse conselho de conselho fiscal, atribuindo a competência apenas de dar parecer sobre as contas do síndico, ou seja, a função do conselho fiscal, usando a nomenclatura dada pelo Código Civil, é opinar, dar um parecer, dar opinião sobre as contas do síndico, ou seja, sobre a forma como o síndico administra o condomínio do ponto de vista financeiro, das despesas, como que o síndico está usando os recursos financeiros, porque todo ano é necessária na AGO a aprovação das contas do síndico. Os condôminos se reúnem para aprovar ou rejeitar as contas do síndico. Só que não se espera que todos os condôminos se debrucem sobre as prestações de contas mensais e analisem. Então essa função é dada ao conselho. E o conselho dá um parecer aos outros condôminos, de modo que esses possam decidir no momento oportuno sobre a aprovação das contas do síndico. Só que na nova convenção do condomínio Clea Maria, nós decidimos expandir a função ou as funções do conselho condominial, dando mais força ao conselho, até uma forma de equilibrar as forças no condomínio, porque muitas vezes o síndico tem um poder absoluto, se perpetua no poder e protagoniza ali eventos que não são adequados e são complicados de serem resolvidos. Por exemplo, se um síndico se recusa a convocar uma assembleia, a lei prevê que 1/4 dos condôminos pode subscrever um edital de convocação e fazer essa convocação. Só que em alguns condomínios muito grandes, ou mesmo nos menores, é muito difícil você conseguir a adesão de 25% dos condôminos, né? De modo que a nova convenção do condomínio Clea Maria está dispondo que a unanimidade do conselho, ou seja, os 3 membros do conselho, os 3 membros efetivos, podem convocar a assembleia caso o síndico se recuse a fazê-lo. Então, se houver a necessidade de convocação da assembleia, o conselho solicita ao síndico que convoque. Se o síndico se recusar a convocar, o conselho poderá convocar a assembleia. Esse é um dos poderes que a nossa nova convenção dá ao conselho, né? E a lei não dá esse poder, mas a convenção dá esse poder. Além disso, é claro, o conselho examina as contas do síndico, vistoria a pasta de prestação de contas mensal e tem uma competência específica em nosso condomínio. O conselho condominial é o responsável por analisar e julgar os recursos ou a defesa dos condôminos que foram autuados, que foram punidos pelo síndico. Então, quando o síndico identifica uma conduta irregular
que viola a convenção ou viola o regimento interno, o regulamento interno, o síndico pode aplicar uma multa ao condômino. Se o condômino discordar da aplicação dessa penalidade, esse condômino deverá apresentar uma defesa ou um recurso ao conselho condominial. O conselho vai analisar essa defesa e vai julgar, podendo ouvir ou devendo ouvir o síndico e devendo ouvir também esse condômino supostamente infrator. E aí o conselho irá decidir em cancelar a multa, manter a multa ou diminuir o valor da multa, por exemplo. Essa é uma competência nova dada ao conselho condominial. Bom, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo para aprendermos um pouquinho mais sobre a nova convenção do CLEA Maria. Muito obrigado.